Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, esse nosso encontro semanal para trazer sempre um convidado especial, falar sobre diversos temas. E não se esqueça que o nosso programa também está no canal do YouTube. Você pode rever lá quantas vezes quiser os nossos entrevistados que já passaram por aqui. A OAB Mulher está promovendo o evento Uma de Muitas para celebrar o Dia da Mulher e demonstrar que, além de fazer sucesso, é preciso transformar a sociedade. Nossa entrevistada de hoje do Câmara em Foco é a doutora Camila Lima, presidente da OAB Mulher, da 11ª Subseção de Minas Gerais. Doutora, muito obrigado por sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Narlan. É muito importante, não só no mês das mulheres, mas sempre debatermos e falarmos sobre as mulheres, sobre os nossos direitos, para que realmente consigamos transformar a nossa sociedade. Bom, doutora, e para a gente começar, a gente gostaria que a senhora pudesse nos falar um pouco de sua trajetória, né, até chegar à presidência da OAB Mulher. Então, Narlan, minha trajetória ela foi muito voltada para pesquisa e para academia. Eu sou formada em Direito pela Unimontes, lá também fiz meu mestrado, fui pesquisadora em Direitos Humanos pela Cátedra Jean Monnet, pelo Programa Erasmus da União Europeia, e sempre foi este caminho muito acadêmico, muito de pesquisa. E a OAB chegou para instrumentalizar, para tirar esse conhecimento, que é um conhecimento técnico, e realmente transformar a sociedade com ações. Então, este meu caminho foi mais voltado à academia e agora é uma honra representar essas mulheres e juntas caminharmos para a transformação da nossa sociedade. Doutora, ainda falando um pouco sobre a academia, a senhora como pesquisadora, como é que a senhora entende que a pesquisa hoje contribui para o desenvolvimento da sociedade? A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, porque nós não conseguimos transformar o mundo sem entendermos o mundo. Então, para a gente ir para a praxis, para nós irmos para o movimento prático, nós precisamos entender quais são as estruturas de poder, quais são as estruturas sociais e históricas que deixaram essa sociedade tal qual ela é. Então a pesquisa é fundamental para entendermos o mundo no qual estamos inseridas. Bom, agora voltando a falar, a senhora chegou, né, à presidência da OAB Mulher, como é que a senhora analisa a atuação da OAB Mulher nos últimos tempos em nossa região? Primeiro, eu gostaria de falar da OAB. A OAB é muito importante falarmos a importância dessa instituição, que não é importância tão somente para a nossa classe de advogados. A OAB é importante para a nossa sociedade. A OAB tem uma função importante no processo democrático, teve uma importância fundamental na Carta Constituinte de 88, na redemocratização do país. Então a OAB representa você também, cidadão, e não só a nossa classe. Por isso, a importância de defendermos e de realmente trabalharmos para que a OAB seja cada dia mais forte. E falando da OAB Mulher em específico, é ainda também muito importante porque, trazendo essa perspectiva de pesquisa, nós sabemos que as mulheres, a que pese sermos maior números, nós não estamos necessariamente tão bem representadas em cargos de poder e tudo mais. Então, quando a gente fala do fomento das mulheres enquanto advogadas, nós estamos falando da transformação da maneira mais profunda na nossa sociedade. Porque aí nós estamos falando de uma instituição que cuida desde o processo democrático até conceitos de justiça em todo sentido do nosso país. E a senhora entende, doutora, que a sociedade precisa compreender melhor o papel da OAB Mulher, para que possa se beneficiar disso? Sem sombra de dúvidas. É muito comum, sobretudo com as redes sociais e tudo mais, as pessoas veem os advogados muitas vezes com maus olhos, advogados como aproveitadores, enfim. Isso é muito triste, porque a função dos advogados não é só defender o cliente naquela situação específica que ele esteja passando, mas defender nossa sociedade. Isso é muito profundo. Então, a OAB tem um papel extremamente relevante para a nossa construção social. E aí, aos que criticam a advocacia como um todo, eu te pergunto, quando você precisar, a quem você vai socorrer? Tem uma história que eu gosto muito, eu conto muito na sala de aula, que eu também sou professora. Dizem que há muito tempo atrás, na época do absolutismo, dos grandes reis, um desses monarcas visitou do seu castelo um moinho, e aí ele falou, não, eu quero esse moinho. E o pobre coitado que tinha um moinho, tinha herdado esse moinho, tinha uma história de amor com esse moinho, que foi o pai que construiu e tudo mais, enfim. Aí esse rei chega para ele e fala, olha, esse moinho agora é meu. E aí ele
responde ao monarca: seria, se não houvessem juízes em Berlim. E aí desta frase, a gente tira vários preceitos básicos do direito, que é a perspectiva dos nossos direitos básicos. E aí, muitas vezes, nós, advogados, nós somos as vozes que levam o direito desse moço do moinho aos juízes em Berlim. Nós somos a voz da sociedade. Isso é muito potente, é apoteótico, é a força da advocacia em defesa de todos os cidadãos. A gente percebe, por exemplo, né, em diversos setores, em diversas manifestações, né, sempre se pede, né, sempre se espera um posicionamento da OAB. Daí a importância Sim. dessa instituição no contexto nacional, né? Perfeito. A OAB tem essa função. Nós temos nós somos a classe que está prevista na nossa Constituição, e não é acaso. É essa força democrática, essa força social pulsante, e este nosso dever democrático com cada cidadão brasileiro. Doutora, como pesquisadora, de novo, né, vamos falar sobre essa questão, empresária, a senhora também é mentora de mulheres, defensora do empreendedorismo feminino. Como é que a senhora observa a conquista da mulher desde que essa pauta foi realmente considerada pela sociedade? É muito importante nós entendermos as raízes da nossa sociedade, entendermos que a estrutura da nossa sociedade é uma estrutura patriarcal e que a gente está construindo e aos poucos mudando essa perspectiva de direitos. Desde 88, nós mulheres conseguimos consagrar já na nossa Carta Magna esses direitos enquanto cidadãs, mas entre o dizer o direito e entre a prática há uma distância. Então essa distância ela precisa ser percorrida a partir de políticas públicas, a partir de momentos como este aqui, esse momento que você nos chama, os momentos da sociedade civil para a gente debater, para a gente entender, para a gente crescer. Então quando a gente fala de mulheres advogadas, de mulheres empreendedoras, de mulheres ocupando os lugares os quais elas são chamadas a estar, que isso é muito profundo, sabe, Nerlan? Nós estamos falando de propósito. Muitas mulheres, elas têm propósito de vida, elas são chamadas e elas não estão cumprindo seu propósito por causa de amarras sociais. Então, nós precisamos emancipar essas mulheres e construir uma sociedade plural, com todas as mulheres ocupando seus espaços, os espaços que elas são chamadas. Isso é muito forte e todo mundo ganha com isso, toda a nossa sociedade. Doutora Camila, nós, para a conquista dos direitos, né, muitas das mulheres tiveram que realmente ir a ferro e fogo, né, para que isso acontecesse. A senhora entende que esse a ferro e fogo permanece ou hoje, graças, por exemplo, a instituições como a OAB, né, as vias judiciais já facilitam essas conquistas? As vias judiciais, sem sombra de dúvidas, facilitam, e hoje o caminho também muitas vezes é de conciliação, é de caminhar junto, é de chamar toda a sociedade para vamos rever isso, vamos criar políticas públicas, vamos emancipar as mulheres, vamos, como este programa, convidar representatividade feminina, vamos conscientizar a população. Então, por vezes, o grito já não surte mais efeito que conciliar, que entender, que debater. Então, o meu caminho é sempre nesse sentido. Eu acredito que nós devemos sempre construir mais pontes e menos muros. E com um discurso, e com conversa, e com conciliação, eu acredito que é mais fácil chegarmos nesse caminho de transformação. Ainda explorando um pouquinho essa questão da história, né? O que não apaga tudo que foi feito, por exemplo, entre as décadas de 1900, ali no final dos anos 1950, início dos anos 1960, né? Embora o protesto ele foi mais veemente, foi importante para essa construção das pontes de hoje, né? Sem sombra de dúvidas, porque em algum momento alguém tem que gritar. Em algum momento nós precisamos, para transformar a sociedade, dizer, nós estamos aqui, por favor, nos vejam. Então, sem sombra de dúvidas, os movimentos do movimento feminista, primeira fase, segunda fase, foram essenciais para a construção e emancipação de direitos que nós temos hoje. Doutora Camila, a senhora entende que há um entendimento deturpado do movimento feminista no mundo hoje? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O feminismo nada mais é que a luta por igualdade entre homens e mulheres. E essa igualdade no direito não é a igualdade de que eu necessariamente sou igual a você em direitos e deveres. A gente chama de igualdade no sentido aristotélico. Então Aristóteles já falava isso pra gente, que é tratar os desiguais em meio à sua desigualdade, né, Irlan? Então significa dizer que, por vezes, nós precisaremos de cotas na parte política para as mulheres, para que de fato elas cheguem à igualdade. Então o feminismo nada mais é que isso, é acreditar que homens e mulheres devam e possam ocupar os espaços
para a qual eles são chamados. E se seu espaço, não, quero ficar com minha família, ser uma pessoa conservadora, cuidar da minha casa, tá tudo certo. O feminismo existe para que todas as mulheres possam existir dentro de sua cosmovisão, respeitando seus direitos e, sobretudo, sua personalidade. E como que a senhora entende que a OAB Mulher, né, pode ajudar a própria mulher a entender essa boa concepção do feminismo? Olha, inclusive, uma de muitas que você já começou falando é justamente um evento para trazer toda a sociedade civil à nossa casa, a OAB, para justamente debatermos quem somos nesse sentido mais profundo. Por isso que nós teremos uma psiquiatra, uma psicóloga para trazer essa perspectiva. E também debatermos. Muitas vezes nós não precisamos falar a palavra feminismo. Só de sermos e ocuparmos os espaços, nós já estamos significando esse movimento, que é muito mais profundo que somente levantar a bandeira, mas viver realmente essa emancipação feminina é o que realmente transforma a sociedade. Em Minas, né, as mulheres elas atingiram o percentual de mais de 51% de inscritos na OAB. Nós podemos dizer que é um avanço da representação feminina no setor jurídico em nosso estado, e por que é importante isso? Olha, se nós somos a voz da sociedade, é muito importante que a voz da sociedade esteja também representada por mulheres. Então, sim, é muito importante termos esse número, esse quadro de advogadas inscritas. É realmente algo que nos engrandece. As mulheres trazem perspectivas e vivências diferenciadas quando a gente fala de advocacia. E é interessante ressaltar também que não necessariamente isso reflete o número de quantidade de mulheres que ocupam cargos de poder nos quadros da OAB. Recentemente, nós tivemos mudança em relação a isso, uma política que já vem sido efetivada, que é de igualdade de gênero nos quadros das eleições da OAB. Então a gente já percebe que a longo prazo nós teremos mudança não só no número de pessoas, de mulheres advogadas, mas também de mulheres representando os outros advogados, ocupando e levando a voz e as demandas dos advogados para toda a OAB. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para dar continuidade à nossa entrevista com a doutora Camila. Vamos falar, né, sobre a realização do evento Uma de Muitas e vamos continuar falando também sobre os projetos da OAB Mulher. Você está assistindo o Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. A gente volta já já. Estamos de volta no nosso programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Nós estamos entrevistando a doutora Camila Lima, ela que é presidente da OAB Mulher. No primeiro bloco, nós conversamos, falamos muito, né, sobre as questões que hoje a sociedade debate e analisa acerca da advocacia e dos movimentos. E a gente gostaria, doutora Camila, até de continuar um pouco, né, nesse enfoque que é muito bom, né? Nessa questão do feminismo, por exemplo, né, ainda falando sobre isso, é importante que a gente possa entender que abrange diversos conceitos e ideologias. Perfeito. Né? O feminismo é esse pressuposto que homens e mulheres são iguais em relação a direitos, inclusive essa igualdade, no último bloco eu já expliquei a diferença, que é a igualdade material, ou seja, tratar os desiguais em meio à sua desigualdade. E quando a gente fala de feminismo, nós temos feminismos em várias vertentes. Então tem feminismo liberal, que é mais ligado ao movimento de direita, temos movimentos feministas mais à esquerda, temos feminismo cristão. Então existem várias formas de você enxergar realmente essa ideia de que homens e mulheres devam ser tratados de maneira igual, na perspectiva social, na perspectiva de Estado, que isso é fundamental. Então, é muito difícil quando a gente, sobretudo quem é pesquisador, quem vem desse mundo, encara as redes sociais com tanta deturbação do que são as coisas. Eu me lembro até daquele livro que tinha a Nova Língua. Então, o quão que parece que vivemos uma distopia, que estão ressignificando conceitos e palavras, e aí eu pergunto, é interesse de quem?
Porque se você é uma mulher, não quero trabalhar, eu quero ter uma vida mais conservadora, ficar em casa cuidar dos meus filhos, tudo bem, é isso. É você viver o que você é chamada, você ter o poder de escolha. Isso é muito importante. Então o feminismo é essa bandeira. E aí nós temos vários grupos na sociedade que vão pensar a forma de realizar esse pressuposto. E aí terão várias formas de enxergar isso. E a senhora entende que essa pluralidade de pensamento é benéfica? Muito benéfica. Nós só construímos uma sociedade realmente democrática olhando para o todo e olhando para esse mosaico que forma o Brasil. Nosso país ele é formado a partir de múltiplas pessoas, a partir de múltiplas realidades. Então, é muito importante essas diversas bandeiras para o movimento democrático e para a nossa noção enquanto sociedade, para o nosso crescimento. A gente só cresce no diferente, a gente só cresce olhando para outras perspectivas. Aí deixa eu apimentar um pouquinho, né? Essa babel aí, né, de pensamentos, Sim. Não termina... não chegando a lugar nenhum? É uma pergunta só para a gente provocar um pouco. Seria se o debate fosse enfraquecido como aqui está no Brasil hoje. Quando a gente fica no fla-flu direita e esquerda, com poucos representantes, como se eles fossem a voz de toda a sociedade, aí a gente enfraquece o discurso democrático. Agora, discursos democráticos, entender nossa sociedade com profundidade, pelo contrário, só realmente transforma e engrandece qualquer debate. Muito bem, né? Esclarecimentos importantíssimos. No próximo dia 12 de março, então, nós teremos a realização do evento, uma de muitas, né, promovido pela OAB Mulher em Montes Claros. Doutora Camila, qual o objetivo desse evento? Então, o próprio nome já aduz o significado, uma de muitas. Quando nós estávamos fomentando este evento e pensando como seria, nós pensamos em algumas mulheres da história. E eu fui pensar, quais são as mulheres, por exemplo, a receberem Nobel? E me veio à cabeça só Marie Curie, que ganhou 2 Nobels, que trabalhou com a radioatividade, enfim, um grande nome. E aí a gente foi puxando, e são sempre uma mulher na ciência, uma mulher no judiciário, e nós não queremos que esses lugares sejam de umas mulheres, nós queremos que sejam de todas, por isso, uma de muitas. Nós queremos que, se você trabalha com química e quer crescer, que você tenha esse espaço. Você é advogada, quer ocupar cargos, você que está no judiciário enquanto juíza, você que está aqui no legislativo, que todas as mulheres possam ocupar os seus lugares. Por isso, uma de muitas. E não por acaso, o evento principal, o painel principal, nós teremos uma psiquiatra e uma psicóloga justamente para entendermos qual que é nosso lugar no mundo. Porque esta profundidade, entender quem somos, e a partir de entender quem somos, é o que realmente é apoteótico e transformador da nossa sociedade. Então nós queremos que mulheres tenham, já de início, então, como primeiro evento da minha gestão, trabalhar essa identidade para que, sabendo quem somos, possamos juntas, nessa pluralidade de mulheres, construir e fomentar e mudar e transformar a nossa sociedade. Como é que vai ser a programação do evento? Perfeito. Doutora? Pela manhã nós teremos um café com lideranças. A ideia é trazer para perto essas personagens importantes na nossa sociedade, na nossa região, para o AB, porque, como eu te falei anteriormente, eu acredito na construção de pontes. Então, chamar todos esses personagens importantes da nossa sociedade, da nossa região, para que juntas possamos crescer e pensar em formas de realmente transformar a nossa sociedade para as mulheres. Então, de manhã nós teremos esse café com lideranças. Na parte da tarde, nós teremos uma programação fantástica, dada somente por mulheres, para mulheres advogadas. Então, nós teremos aí 6 painéis voltados para a melhoria profissional. Então, a doutora Jéssica está ali nos bastidores, ela estará lá, por exemplo, falando de redes sociais para alavancar a advocacia. Então, é voltado para o público mais personalizado para advogadas, mas sempre pensando nesse crescimento profissional. E à noite é o nosso grande evento que nós abrimos as portas para toda a sociedade, então isso é de uma felicidade ímpar, trazer todas as pessoas para próximo da OAB, isso é realmente cumprir o preceito constitucional e trazer tantas mulheres. Em menos de 20 horas nós tivemos todas as vagas esgotadas, mais de 600 mulheres lotando a nossa casa para entender quem somos e para, a partir disso, transformarmos nossa sociedade. Isso é apoteótico, isso é de uma força única. Então, o evento ele vai se passar em diversos momentos, mas o evento principal, o painel principal, que é aberto à sociedade civil, é à noite. Então vai começar às 19h30 na nossa casa, na OAB, e é importantíssimo ressaltar que a transformação do evento não ficará restrita ao dia. A entrada é gratuita, porém nós pedimos um item de higiene pessoal. E esses itens, por meio da OAB Solidária, serão doadas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então a OAB tem um núcleo de enfrentamento à violência,
disse, então faz parte da nossa OAB Mulher este núcleo. Nós temos parceria com o CRAM, que é um serviço municipal aqui da cidade, fantástico. Não sei, convido todo mundo a conhecer o CRAM, fica ali no centro, é lindíssimo o trabalho que a Tatiana faz com diversas mulheres. E aí essas mulheres em situação de violência, elas receberão por meio da OAB Solidária toda essa doação. Então, é um dia que a transformação não ficará restrita naquele momento, mas se reverberará para tantas mulheres que precisam. Voltando a falar um pouco, né, sobre a sua atuação frente à OAB Mulher, a senhora como presidente da OAB Mulher e da 11ª subseção, né, da OAB MG, quais os projetos que a senhora ainda tem em mente, né, realizar que possam servir de suporte, né, para as mulheres que já atuam na advocacia, né, como também as que pretendem se inserir nesse mercado de trabalho? Sim. É muito importante ressaltar que eu acredito que qualquer transformação, ela começa nessa base, na formação dessas pessoas. Então, o primeiro evento foi voltado justamente para a identidade, para a gente trabalhar esses aspectos, e serão muitos ao longo desses 3 anos, voltado para as advogadas, mas também para a sociedade, porque, como eu disse, eu acredito na construção de pontes. Então, vocês podem esperar diversos eventos e transformação que irá reverberar, se Deus permitir, para toda a nossa cidade, para todo o nosso estado. Doutora Camila, ainda falando um pouco sobre o evento, eu queria destacar uma parte do evento, né? Por exemplo, a senhora pretende reunir no café lideranças femininas, né? Que têm contribuído para o desenvolvimento da nossa região. Como é que a senhora entende que essa interação é importante, né, para solidificar o trabalho da mulher aqui em Montes Claros, aqui em Norte Minas, uma visão assim mais regional? Perfeito. Nós temos diversas personagens muito importantes, protagonistas da nossa história, da nossa cidade. Independente se são de direita ou de esquerda, se estão no legislativo, no judiciário, são todas mulheres, são todas que passam por vivências muito parecidas. Então é muito importante que essas lideranças estejam juntas, estejam olhando para essa pauta e nessa multifacetada forma de enxergar o mundo, nessas diferentes cosmovisões, a gente construir e realmente trazer isso, transformar isso em mudança para toda a nossa sociedade. Então o café, ele não se propõe a ser só um encontro, mas ser um momento de realmente construir pontes e gerar mudanças sociais, não só aqui para Montes Claros, mas para toda a região. Nós já estamos com as vagas todas preenchidas, então vai ficar aí, né, a sugestão para que outros eventos possam continuar reunindo, né? E se Deus permitir, será o primeiro de muitos, porque nós acreditamos, como o próprio nome já diz, que nós somos uma de muitas. Então, há muitas mulheres fantásticas que nós gostaríamos de trazer para trazer suas ideias, para construirmos juntas e também abrirmos novamente as portas da nossa casa, da nossa OAB para toda a sociedade civil. Bom, doutora Camila, a gente gostaria de agradecer, né, a senhora pela participação aqui no nosso Câmara em Foco, né, convidar para um outro retorno, para falarmos de mais assuntos assim, conflitantes da sociedade, né, que é importante, né, ouvir. E antes de finalizar, a gente gostaria que a senhora possa deixar uma mensagem aí para todas as mulheres, já que não vamos falar só de dia, vamos falar que esse mês, né, é bem observado, é das mulheres. Não só o dia, o mês, mas que nossa vida seja vida pautada em quem somos. Então, o que eu poderia deixar para cada mulher é ser útil, deixe rastro, signifique sua vida, entenda quem você é e como você pode servir à humanidade. Não fique restrita e amarrada a medos sociais, mas seja, e eu te convido, citando Nietzsche, a olhar profundamente quem você é e como você pode melhor servir e deixar seu legado no mundo. Ok, o programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra a próxima semana com um novo convidado aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá.